Bem-vindo a todos. Vamos começar nossa primeira aula de um curso de orgânica. Então, para começar o estudo de orgânica, vamos primeiro ver uma breve introdução e um pouco do histórico desse surgimento da química orgânica. Primeiramente, como introdução, vamos procurar entender que o homem já utiliza compostos orgânicos de forma empírica, tá? Isso é muito importante, não vão se confundir, né? O homem não utiliza os compostos químicos de forma científica há muito tempo. A química é uma ciência nova, a química no geral, não é nem só a química orgânica. Então, mais o conhecimento, essa utilização dos compostos, como nós já estudamos no histórico da química, é um conhecimento antigo, tá? Milenar. Então, acredita-se que desde que o homem passou a dominar e utilizar o fogo, ele já começou também a utilizar de forma empírica um conhecimento adquirido por ele, né, dominado, mas sem conhecer, né, o que estava acontecendo, sem saber cientificamente o que era aquilo, ainda mais que a ciência nem existia. Então é um conhecimento chamado de empírico, tá bom? Então, mas já é um conhecimento e já é uma utilização de compostos orgânicos, pois para manter o fogo, ele utilizava folhas secas, madeira seca, né? E madeira, folha, são substâncias predominantemente orgânicas. Então, o homem, na utilização desse fogo, ele já utilizava material orgânico, tá certo? Então, neste momento, o homem passou a utilizar compostos orgânicos, tá? E tem outros exemplos de substâncias muito antigas, milenares. O álcool, que é uma substância orgânica, ele provavelmente foi descoberto através da fermentação de vegetais, né? O apodrecimento e essa fermentação data de aproximadamente 10 mil anos que o homem já conhece e utiliza esse tipo de substância. O vinagre é outra substância antiga, né? O vinagre ele era obtido a partir do vinho, que é uma substância antiga também, 8 mil anos. Então, perceba que substâncias orgânicas já eram utilizadas muito antes do surgimento da própria química como ciência, tá? Era um conhecimento que o homem adquiriu, dominou e utilizava esse material orgânico, tá certo? Não é conhecimento científico, é conhecimento empírico, ok? Então, essa é a introdução para você entender, né? Que essa utilização de compostos orgânicos não é uma coisa de agora pelo ser humano, não é uma coisa de 100 anos, é uma coisa já milenar essa utilização. Mas foi somente no final do século XVIII, olha só bem, né, já para cá, bem adiantado, já é de certa forma próximo, né, aqui. Inclusive, esse período foi o período mais ou menos que surgiu também a química como ciência, né? Ela começou a se desenvolver, tá certo? Foi nesse período. Dois movimentos contribuíram de forma importante para o desenvolvimento da ciência em geral, não só da química, tá? Do conhecimento científico, foi o Iluminismo e a Revolução Industrial. Esses dois movimentos históricos, né? Que pode representar o Iluminismo, que pode representar a Revolução Industrial, foram dois movimentos que, de certa forma, foram muito importantes para esse desenvolvimento da ciência no geral. Foi nesse período também que a química surgiu como ciência, tá? Mas o conhecimento e utilização de compostos, tá, ele já é um conhecimento milenar, né? Vem desde a alquimia, que a alquimia vem lá desde a Idade Média, né? Aliás, na Idade Média ela ficou mais evidente, mais conhecida, mas é até anterior, como nós já estudamos lá em química, nas aulas de química no geral, tá certo? Então, foi nesse período aqui que aumentou o interesse no estudo de substâncias encontradas em organismos vivos. A ciência ela começou a se desenvolver, né? De certa forma,
A química também ela surgiu nesse período e alguns estudiosos, algumas pessoas relacionadas com a química, eles começaram a se interessar e perceberam, né, o mais importante, que algumas substâncias elas tinham como origem organismos vivos. O ácido tartárico, tá certo? Que era obtido a partir da uva, que é um vegetal, organismo vivo, entende-se, animal e vegetal. O ácido cítrico, tá? Então eu estou citando aqui algumas substâncias, né, que nesse período o homem extraía e conhecia já. Tá certo? Ele conseguia extrair essas substâncias, isolar essas substâncias e conhecia essas substâncias e essas substâncias eram extraídas de organismos vivos. O ácido lático, que era extraído do leite, o leite vem de um animal, né? Isso. Então você tem aqui substâncias cuja origem inicial ela vem de um ser vivo. Então os cientistas dessa época eles perceberam, tá, esse fato e começaram a se interessar e estudar, né, e obter mais substâncias de origem, né, animal ou vegetal. Sendo assim, no final do século XVIII, olha só, então, como eu falei, naquele período que surgiu, né, aproximadamente nessa época surgiu a química. Junto com a química, nesse período, o Bergman, né, Torben Olof Bergman, em 1777, ele resolveu dividir a química. Então a química já tinha surgido, tá? Final do século XVIII, como eu falei, já existia a química como ciência, tá? Ela surgiu nesse período, inclusive. Então era uma coisa nova. E mesmo sendo nova, o Bergman ele resolveu já fazer uma divisão na química. A química inorgânica estudaria as substâncias cuja origem é mineral, ou seja, seres sem vida, né? De origem de objetos sem vida. E a química orgânica, onde a química orgânica, esse nome orgânica, está diretamente relacionada a organismo, a coisa com vida. Então a química orgânica ela estaria responsável por estudar as substâncias extraídas de organismos vivos, animal ou vegetal. Por quê? Porque ele percebeu aquela diferença que eu falei para vocês. Algumas substâncias elas eram extraídas de seres vivos e outras não, tá certo? Então esse interesse pelos cientistas levou o Bergman a fazer essa divisão. Então nesse momento, oficialmente, surgiu a química orgânica. Bergman foi o responsável por essa divisão, tá ok? Outra coisa importante para a química orgânica foi o Antoine Laurent Lavoisier, conhecido como Lavoisier. Então, esse francês, tá? Ele foi essencial para a química, até para o surgimento da química como ciência, olha só. Inclusive, é atribuído a Lavoisier esse marco inicial do surgimento da química, tá certo? Ele é responsável, a partir de uma publicação dele, do surgimento da química. Então, o que aconteceu? Ele vendo surgir essa divisão de química inorgânica e orgânica, tá certo? Ele resolveu fazer a análise desses compostos que eram ditos orgânicos. Quais eram os compostos que eram orgânicos nesse período? Eram aqueles compostos que tinham como origem organismos vivos, não é isso? Então ele resolveu fazer análise desses compostos, tá? Analisar descobrir que elementos tem nesses compostos, fragmentar aquela substância. Então ele pegou os compostos orgânicos, fez a análise e ele descobriu que esses compostos orgânicos, todos que foram analisados, tinham uma coisa em comum entre eles, tá? A presença do elemento carbono. Não é que só existia carbono, tinham outros elementos, mas sempre o carbono estava no meio desses elementos, desses compostos ditos orgânicos, tá? No momento que Lavoisier fez essa descoberta, não se deu tanta importância a essa descoberta, mas posteriormente, à medida que a gente for avançando no histórico, nós vamos perceber que esse é um fato importante
relacionado à química orgânica. O composto orgânico ele tinha o elemento carbono presente. Então, quem descobriu esse fato foi Lavoisier, através da análise dos compostos orgânicos, tá certo? Isso aconteceu praticamente no mesmo período, né, que um pouco depois que Bergman fez essa separação, o Lavoisier ele começou a pegar os compostos orgânicos e fazer a sua análise. Então, é praticamente no mesmo período, tá certo? Bom, e aí já no século XIX, né, terminou o século XVIII, entrando no século XIX, tá certo? Berzelius, em 1808, tá certo? Ele criou a teoria da força vital, teoria do vitalismo, para tentar justificar essa presença dos compostos orgânicos, né? Esses compostos orgânicos, o que eram compostos orgânicos nesta época? Eram os compostos que tinham como origem um ser vivo, animal ou vegetal, não é isso? Então, para tentar justificar esses compostos orgânicos, Berzelius criou uma teoria chamada teoria da força vital. Ainda nessa teoria da força vital, você pode perceber a presença ainda, né, da alquimia, daquela coisa mística, misteriosa, né? Quer dizer, não era um conhecimento científico puro, ainda tinha resquício ainda, tá, dos velhos hábitos, né, da Idade Média, tá certo? Mas, certo? Essa teoria ela não podia ser contestada porque ela era baseada em evidências, né? Porque até o momento não se podia provar o contrário. O que aconteceu? Segundo a teoria da força vital, os compostos orgânicos só eram extraídos de seres vivos porque existia uma força vital, uma força misteriosa, olha só, que só existia nos seres vivos, não existia numa pedra, tá certo? Não existia no ferro, não existia em coisas sem vida, só existia nos seres vivos essa força vital. Por isso que o nome é teoria da força vital. E é devido a essa força vital, essa força misteriosa, que eram produzidos compostos orgânicos nos organismos vivos, tá? Então, por que essa teoria foi aceita durante algum tempo? É porque todos os compostos orgânicos, se você lembrar, eles eram extraídos de seres vivos, está certo? Então, se todos os compostos orgânicos eram extraídos de seres vivos, nenhum era produzido em laboratório, nenhum era extraído de uma coisa sem vida, então essa teoria, ela, de certa forma, ela não está errada, tá certo? Não se podia provar o contrário sobre essa teoria. Então, essa teoria ela foi aceita durante algum tempo, tá bom? Apesar de ainda ter, como te falei, ainda estar muito relacionada com o misticismo, né, com a não ciência em si, mas ela misturava ciência com magia, ainda tinha essa mistura aqui, tá? Ainda tinha essa tendência, mas ela foi aceita devido a não se poder provar o contrário até o momento, tá bom? Então é importante você saber essa teoria da força vital que foi formulada por Berzelius, apesar de que hoje nós sabemos que isso é totalmente errado, tá certo? Mas faz parte do desenvolvimento dessa química orgânica, tá? Bom, e olha só, 1808, né? 1828, 20 anos depois. Então, essa teoria de Berzelius, ela foi aceita pela maioria, né? Lógico, mas muitos ficavam com o pé atrás sobre essa teoria, né? Não aceitavam, mas não podia se provar o contrário. Mas, tá? Em 1828, Friedrich Wöhler, então olha só, Wöhler, que inclusive ele era discípulo de Berzelius, ele foi aluno desse cara, né? Então, o que ele fez? Ele sintetizou em laboratório, ele produziu em um laboratório a ureia, que é uma substância orgânica, olha só, e já era conhecida naquela época a ureia, já era conhecida, extraída, isolada, tá? Quer dizer, o homem já conhecia essa substância, já reconhecia, já tinha isolado, sabia que vinha da urina dos animais, tá certo? A ureia está presente na urina dos animais
Então, ele conseguiu produzir ureia através de cianato de amônio. Então, nota, cianato, cuidado, cianato de amônio, isso aqui é um sal orgânico. Desculpe. Isso aqui é um sal inorgânico, tá bom? Então, você tem aqui um sal, uma substância inorgânica, sal, olha só. O sal, esse sal aqui é um sal inorgânico, cianato de amônio, tá? E através deste sal e nada mais, e ele fez um aquecimento, esse símbolo aqui na química, tá? Na linguagem química, significa aquecimento, aumentar a temperatura. Então, ele aumentou a temperatura de cianato de amônio em laboratório e ele percebeu o surgimento da uma substância com odor muito forte, que ele analisou depois e viu que era ureia. Olha só. Então, ele produziu ureia. Essa reação mudou o rumo da química orgânica nesse momento. Primeiro, ele fez a primeira síntese orgânica em laboratório. Tá? Ele derrubou o vitalismo, a teoria do professor dele. Tá certo? Então, olha só, ele derrubou a teoria do vitalismo, porque a teoria do vitalismo falava que os compostos orgânicos só eram produzidos devido a uma força vital dentro dos seres vivos. De certo modo, ele falou que o composto orgânico não poderia ser feito em laboratório, pois precisaria dessa força vital. E essa força vital você encontra somente onde? No interior dos seres vivos, olha só. Então, jamais poderia ser feito em laboratório. Em outras palavras, foi isso que ele falou, Berzelius. E realmente, até naquele momento, ninguém produzia a substância orgânica em laboratório, entendeu? Então, ele derrubou a teoria do vitalismo. E além dele derrubar a teoria do vitalismo, ele também abalou o conceito de orgânica. O que era orgânica? O que era orgânica até aquele momento, né? Que foi separada lá por Bergman. Eram as substâncias, estudava as substâncias que eram extraídas de organismos vivos, né? Seres vivos, não era isso que era química orgânica até o presente momento? Só que nesse momento ele produziu em laboratório uma substância orgânica. E depois dessa substância sintetizada, vieram dezenas de outras substâncias. Pois nesse momento, os cientistas perceberam que era possível produzir um composto orgânico em laboratório. Então, eles começaram a se dedicar a essa produção, a tentar, né, produzir substâncias orgânicas em laboratório, de certa forma, né, a conseguir. E eles muitos obtiveram êxitos e produziram várias substâncias orgânicas em laboratório. Então, isso aqui marca o início dessa síntese orgânica, né, que hoje, nos dias atuais, ela é muito utilizada e é muito importante. Por quê? Porque o homem não extrai mais algumas substâncias usadas como medicamentos, né, hoje, que esses medicamentos eles estavam presentes em algumas plantas, em alguns vegetais, tá certo? Então, era o princípio ativo. Antigamente, aquele princípio ativo era extraído daquela planta. O homem tratava aquela planta, né, quimicamente, extraía aquele produto. Hoje, tá, a maioria é sintetizada em laboratório. O homem identifica a substância, reconhece, sabe como ela é feita, aí ele procura métodos de sintetizar aquela substância em laboratório. Então, elas são sintetizadas, né? Não é a mesma substância, só que se conseguiu obter ela através de processos de laboratório. Tá bom? Então, você tem essa síntese orgânica, é muito importante atualmente. Então, essa é a importância de Wöhler, tá bom? Então, ele abalou o conceito de orgânica, ele fez a primeira síntese orgânica, ele derrubou a teoria do vitalismo. A partir desse momento, se percebeu que a teoria do vitalismo não estava correta. Ok? Então, esse é um breve histórico e uma introdução sobre a química orgânica.